3 anos após a aprovação do marco legal do saneamento, pelo menos 33 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões não contam com rede de esgoto. Segundo o Instituto Trata Brasil, o país precisaria mais do que dobrar os investimentos para cumprir a meta de universalizar os serviços até 2033. Mais informações com a Roberta Russo. A regulamentação do Marco Legal do Saneamento Básico completa hoje 3 anos no país, em meio a incertezas e evolução a passos lentos. Uma pesquisa do Trata Brasil conclui que há avanços nos processos envolvendo as empresas privadas que aumentaram a competitividade no setor. É o que acredita o economista, que também faz parte do estudo e ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira. Pela primeira vez, houve uma percepção de que realmente você pode ter um ambiente competitivo, né? Porque antes, realmente com as empresas estaduais, as empresas públicas, elas tinham uma reserva de mercado. E com o novo marco, você tem uma competição pelo mercado, porque você não pode prestar o serviço sem ter uma competição por esse mercado, sem ter uma licitação. Importante esse estudo, né? E ele é bem amplo, então quem tiver interesse pelo assunto, acho que vale a pena dar uma olhada em vários indicadores que ali são apontados. Importante frisar, praticamente metade da população brasileira ainda não tem acesso à rede de esgoto. Isso é muito representativo. Quando a gente se debruça sobre esses números aqui, a gente observa um aprofundamento de desigualdades muito importante. Quando você olha para o Sudeste, para o Sul do país, em relação ao que acontece no Norte e em parte do Nordeste também. As desigualdades nessa área também são muito, muito grandes. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é o que diz respeito aos problemas de saúde. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando diretamente de saúde pública. É uma questão de saúde pública. A gente está falando de 15 mil pessoas que morrem por ano por ausência de saneamento básico nas suas cidades. Isso dados estimados de mortes provocadas. Imagina, você está falando morreu de quê? Morreu de falta de esgoto. Morreu de Brasil, né? Tem um outro aspecto, além da saúde pública, além do aprofundamento de desigualdades, que é o econômico, que conversa com esses dois diretamente. A gente está falando de perdas bilionárias ao longo de décadas, porque tem uma sobrecarga no SUS, e aí todos nós pagamos pelo SUS, todos nós participamos daquilo que o SUS oferece para a população brasileira. A gente está falando de gente que não vai trabalhar, de perda de mão de obra. Então, para quem tem dificuldade, às vezes, de olhar para a pessoa individualmente, para cidadania, para a ausência de direitos básicos dessas pessoas, para a qualidade de vida dessas pessoas, que ao menos olhem para os impactos econômicos, porque por isso todos nós pagamos. São impressionantes alguns números aqui, a Roberta já trouxe alguns deles, mas primeiro, quando a gente fala da desigualdade entre regiões, é um dado alarmante, diferença de 340% no indicador de tratamento de esgoto entre os 20 municípios mais bem posicionados em relação aos 20 piores. A gente está falando que o primeiro grupo, dos 20 melhores, tem uma cobertura de 80% de saneamento básico e o grupo dos piores tem 18% da sua população com acesso a esse tipo de serviço. Veja só a diferença. Tem outros dados aqui importantes. A gente está falando de 230 mil internações por doenças chamadas de veiculação hídrica. Doença de veiculação hídrica, que tem a ver com doença que as pessoas pegam porque não têm acesso à água potável, porque não têm acesso a uma rede de esgoto tratado. Isso resultou, como eu disse, ao longo de um ano, 15 mil mortes no Brasil. Custo de internações, a gente está falando de mais de 90 milhões de reais. São números tão trágicos, assim, quando a gente fala dos efeitos da falta de saneamento básico. Esse dado é antigo, né? Se a gente investe R$1 em saneamento básico, isso volta para a economia em R$4, né? Se a gente consegue promover uma qualidade de vida melhor, direito básico para as pessoas. Cuiabá foi o município que apresentou maior variação positiva, então destaca-se positivamente, uma melhora consistente em praticamente todas as dimensões desse ranking. E BH foi o município que teve
uma piora nesse ranking também em relação a esses aspectos levantados no ranking, né? A cada um dos pontos levantados nesse ranking. Como eu disse, são muitos números importantes aqui, vale a pena dar uma olhada em todos eles, vale a pena você buscar como está aí o seu município classificado, o seu estado também, mas é curioso porque a gente costuma dizer obra de saneamento não dá voto, né? É uma obra que não aparece, é obra de esgoto. Porque não deveria, né? Não deveria. Se um político, seja prefeito, governador, presidente, olhar para além de 4 anos, né? Se tiver alguma pretensão na política, o resultado está aqui. Você melhora a economia das cidades, melhorando a qualidade de vida da população, faz a economia girar e melhora tudo, minha gente. Melhora a saúde, melhora a economia. Então, é um investimento fundamental e que, infelizmente, em alguns municípios a gente não vê acontecer. A gente vê uma piora em alguns deles. Então, vamos ficar de olho aí nesse ranking. É fácil acessar. Você coloca Instituto Trata Brasil no Google e aí já consegue dar uma olhada em todos esses números.